Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. À Igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Queridos, vamos realizar uma exegese rápida do texto. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse 2, verso 8, uma análise de cada parte do versículo em seu contexto histórico e teológico dentro do livro do Apocalipse. Contexto histórico e literário. O livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, por volta do final do primeiro século depois de Cristo. Este livro é uma revelação de Jesus Cristo a João, contendo visões proféticas sobre o futuro e mensagens específicas para 7 igrejas na Ásia Menor, da atual Turquia, que representavam igrejas cristãs reais naquela época. Significado de o primeiro e o último. Ao se identificar como o primeiro e o último, Jesus está proclamando sua eternidade e soberania sobre todas as coisas. Este título é uma referência direta às palavras de Deus no Antigo Testamento, onde ele se apresenta como o primeiro e o último, Isaías 44 versos 6 e 48, verso 12, indicando sua natureza como o único Deus verdadeiro e eterno. Ao usar este título para se descrever, Jesus está reivindicando sua divindade e autoridade sobre toda a criação, que esteve morto e tornou a viver. A declaração de Jesus de que ele esteve morto e tornou a viver é uma referência clara à sua morte e ressurreição. Esses eventos são centrais para a fé cristã, pois afirmam que Jesus, o Filho de Deus, não apenas morreu por nossos pecados, mas também conquistou a morte ao ressuscitar dos mortos. A ressurreição de Cristo é fundamental para a esperança cristã na vida eterna e na vitória sobre o pecado e a morte. Aplicação à igreja em Esmirna. Ao dirigir estas palavras à igreja em Esmirna, Jesus está revelando sua identidade como Deus eterno, soberano sobre todas as coisas, e como Salvador que venceu a morte. Para a igreja que estava enfrentando perseguição e dificuldades, essa mensagem era uma fonte de encorajamento e consolo. Jesus estava lembrando aos crentes em Esmirna que ele era maior do que qualquer adversidade que pudessem enfrentar, e que ele os fortaleceria em sua fidelidade até o fim. Aplicação atual. Para nós hoje, esta declaração de Jesus continua sendo uma poderosa lembrança de sua divindade, seu poder sobre a morte e sua promessa de vida eterna para todos os que creem nele. Em meio às dificuldades, podemos encontrar conforto e segurança na certeza de que Jesus é o Senhor da história e que ele é capaz de nos sustentar e nos fortalecer em todas as circunstâncias. Em resumo, o texto revela Jesus como o eterno e soberano Deus que venceu a morte, oferecendo esperança e encorajamento à igreja em Esmirna e a todos os crentes ao longo da história. Que possamos confiar nele e encontrar nossa segurança na verdade de sua ressurreição e seu poder salvador. Ministração. Reverendo Pinho Borges. Locução. Assistente Fábio Virtual. Você ouviu Instantes com Deus.